as mentiram para você, estão ocultando uma passagem politeísta dentro da Bíblia hebraica? Nós vamos descobrir isso no episódio de hoje de Tradução ou Traição. Eu sou Felipe Moura, sou judeu, sou exegeta da Bíblia hebraica, sou também psicanalista. Estou aqui para falar a vocês sobre este texto do Salmo 58, versículo 11. Esta série Tradução ou Traição esse título é uma brincadeira com o ditado italiano tradutor e traditore, né, que é tradutor traidor, porque as traduções nem sempre refletem a melhor leitura do texto original. E nós vamos então olhar hoje especialmente para o Salmo 58, 11, principalmente a parte final do Salmo. Depois nós vamos olhar o contexto todo do Salmo, mas eu queria chamar a sua atenção aqui hoje para esse trechinho final que diz assim, no hebraico, ar, que seria certamente, né, ou então apenas, tão somente, né, Yesh Elohim, né, então aqui seria, poderia ser existe ou existem, né, dependendo da conjugação aqui, Elohim poderia ser Deus ou deuses, né? Então a gente já falou sobre isso em outros episódios, o quanto essa palavra ela depende do que vai vir no verbo, né? Se o verbo vem no singular, então Elohim é entendido como uma referência a Deus, né? Letra maiúscula ao eterno. Agora, se Elohim vem seguido de um verbo, né, ou alguma coisa que indique plural, então a referência é a deuses. E aí o que nós temos? Nós temos shoftim, né, no hebraico bíblico, shoftim no hebraico moderno, que seria julgam, né? Baares, né, no hebraico bíblico, baaretz no hebraico moderno, que seria na terra. Então, literalmente aqui nós temos, certamente existem deuses, julgam na terra, né? Ou seja, que julgam, né, na terra. Muito bem, então, como a gente pode ver, o hebraico aqui, ele não deixa nenhuma dúvida. Aqui o texto está dizendo que existem deuses que julgam na terra. Não está dizendo que existe um Deus que julga na terra, né? Por quê? Porque, como dito, tá? Aqui o verbo está no plural. Se o verbo está no plural, o sujeito aqui é plural, ok? Muito bem. Então, o que acontece, né? Como eu disse, né, se o verbo é plural, o sujeito também o é. Em outras palavras, o salmista fala de deuses que julgam, na verdade aqui seria na terra, né? Vou até arrumar aqui. Bom, então, pessoal, o que isso indica? Na verdade, isso indica uma camada de revisão monoteísta posterior em cima do texto. Esse texto provavelmente ele é de origem politeísta, né? Ele é um texto originalmente, muito provavelmente um texto elohista, né? Um texto do Reino do Norte, e no Reino do Norte, a crença, né, no Reino de Israel, originalmente, era a de que havia uma divindade, que era a divindade principal de Israel, né, vamos dizer assim, né, assim como os outros povos cananeus, né, era Elohe Israel, né? O Deus de Israel. Né? A gente vê isso em algumas passagens, né? E também chamado de Elohim, muitas vezes. Agora, havia essa ideia, né, de uma divindade principal e outras divindades que comporiam aí o jogo, né? A gente chama isso de enoteísmo, né? Muito bem, então o Reino do Norte, ele era um reino enoteísta. O monoteísmo, né, a ideia de uma única divindade, ela vem bem depois. É por isso que a gente tem textos na Bíblia hebraica
que tem sim uma conotação politeísta, né? Bom, para a gente poder olhar e entender em que momento, né, houve essa mudança, né, vamos dizer, de leitura aí no Salmo, né? O Salmo passa a ser lido como um texto monoteísta. Eu trouxe aqui a Septuaginta, né? A Septuaginta, ela traz theos, né, no singular e não theos, né, no plural, mostrando que essa interpretação desse texto, né, aí krinon, né, que seria julga, né, então a gente tem aqui essa interpretação desse texto como singular, ela é bem antiga, né, então a gente já vê isso na Septuaginta. Falando de outros manuscritos, né, nos manuscritos do Mar Morto, infelizmente, a passagem não sobreviveu. Eu sempre falo aqui, os textos do Mar Morto, eles são muito bons para a gente ver algumas origens textuais, mas infelizmente são textos de mais de 2000 anos, muitos estão fragmentados e incompletos, né? Então, quando a gente fala que não sobreviveu, não é que não existia no cânone do Mar Morto, é que realmente a gente não tem mais, né? Ok. O Targum dos Salmos, né? Se a gente for olhar o Targum, que também é uma tradução bem antiga, o texto do Targum dos Salmos ele é bem interessante. Ele traz, certamente existe um Deus cujos julgamentos se estendem à terra. Então o que ele faz? Ele traz shofetim como julgamentos, né? Vamos dizer, os juízos, né? Ele traz o plural, mas ele dá uma mexida no texto para poder, vamos dizer assim, ficar menos explícita aí a questão do politeísmo, né? E a Peshita aramaica, ela muda o texto para o singular. Certamente existe um Deus que julga a terra, né? E não é surpresa porque a Peshita costuma acompanhar a Septuaginta, né? Muito bem. Falando então do contexto, né? Então, para a gente poder entender as leituras e os entendimentos em cima dessa passagem, vamos dar uma olhada no contexto, né? O contexto do Salmo 58:1, de 3 a 6. A gente vai ver por que esse contexto é importante. Ele diz assim: acaso proferis a justiça guardando silêncio? Acaso julgais com retidão os filhos dos homens? Não, antes no coração obrais iniquidades. Aqui está falando dos governantes mesmo, né? Dos homens que governavam e governavam com violência, né? Na terra distribuís a violência das vossas mãos. Alienam-se os iníquos desde o nascimento. Apenas nascem, desencaminham-se falando mentiras. Quebra-lhes, ó Elohim, os dentes das suas bocas. Arranca, ó Eterno, os dentes molares aos leõezinhos. Né? Muito possivelmente essa segunda frase aqui, né, ela é um acréscimo posterior, né? E é muito comum que num paralelismo sinônimo, né, a segunda parte, na verdade, seja uma adição posterior. E esse salmo ele é de origem elohista, né, como a gente vê. Tá? Aí, então assim, né, o que a gente pode ver desse salmo? O salmista está irado com a injustiça, normalmente injustiça, lê-se aí a injustiça dos governantes, né, daqueles que oprimiam a população, das lideranças, né, então, né, depois de milênios aí, nada mudou muito nesse sentido, né, de líderes corruptos e opressores, etc. E aí ele pede intervenção divina, né? E aí ele vai falar de quando vier a intervenção divina, né? Alegrar-se ao justo quando vir a vingança. Lavará os seus pés no sangue do iníquo, né? Esse é um salmo bem violento. Alguns salmos são bem violentos, né? Então a ideia aqui, né, das pessoas injustas, né, dos iníquos, né, sendo realmente mortos e os justos lá, né, sapateando em cima do sangue, né, e felizes da vida, que lavará os pés no sangue do iníquo. Né? Muito bem.
Mas a linguagem, né, a gente tem que entender o contexto aí da época, era um contexto, né, de muita violência, muita morte, etc. Assim dirão os homens, na verdade há recompensa para os justos. Na verdade aí eu deixei aqui, né, Elohim que julgam na terra. Ou seja, né, o salmista ele está dizendo que a vingança vai servir de prova de que existem deuses que executam justiça sobre a terra, né? Ou seja, que os deuses não estão parados, né? Ele traz uma alusão, né, a uma divindade, né, num dado momento, mas ele faz aí essa associação com os deuses. É um contexto enoteísta, ok? Muito bem. Aqui eu vou trazer a hipótese mais provável e também algumas leituras alternativas, porque o objetivo aqui é instruir a você, leitor, né? E para que você possa entender um pouco por que caminhos os exegetas vão. Bom, a hipótese mais provável é de que o texto indique uma redação anterior, de origem elohista, onde o enoteísmo prevalecia e judeus e israelitas ainda não eram monoteístas, né? Algumas vezes esses resquícios eles escaparam às revisões posteriores, né? O texto bíblico ele sofreu revisões, várias revisões ao longo do século. Ele não é um texto puro, a gente identifica nitidamente camadas nele, né? Isso já é um consenso entre os acadêmicos há muito tempo, né? Muito bem. E quais são as hipóteses alternativas? Bom, uma hipótese é de que seja uma glosa, né, de um escriba. O escriba estava lá, né, copiando o salmo e, sem querer, transformou esse texto num plural, né? Ele cometeu um erro. O grande problema disso, né, desse caminho, né, é que você, para indicar uma glosa, você tem que ter no mínimo dois manuscritos, vamos dizer, dizendo, né, indicando coisas diferentes, né? Normalmente até pequenas variações dentro de uma família. E aqui você só tem como texto sobrevivente do hebraico, você só tem o texto massorético, né? E assim, a gente tem outros textos no texto massorético onde havia realmente uma indicação, não só no texto massorético, mas também no Mar Morto, etc., onde há, né, vamos dizer, um sobreviver aí de uma estrutura linguística que indica, né, uma camada politeísta. Tá? Então, assim, você dizer que todos são glosa de escriba é meio esquisito, né? Muito bem. A outra possibilidade que Elohim indique anjos, né? Na verdade, assim, a ideia de anjos, né, como Elohim, ela é uma ideia que aparece, na verdade, no texto bíblico, mais posteriormente, quando o enoteísmo foi transformado em monoteísmo. Então, ao invés, por exemplo, de cada nação ter o seu Deus, né, como era costume antigo se acreditar, eles passaram a acreditar que cada nação tinha o seu anjo. Quer dizer, era anjo em que sentido? Não no sentido que a gente pensa hoje, né, mas no sentido malach, mensageiro, quer dizer, era como se fossem, se você for pensar, por exemplo, uma cidade grande, né, como São Paulo, que tem as subprefeituras, e o subprefeito sendo um representante do prefeito, seria mais ou menos essa ideia. Tá? Né, a divindade principal e os seus representantes nas nações. Né? Era uma maneira de você transformar, né, um sistema politeísta num sistema monoteísta, né, sem negar totalmente a existência aí das divindades, né? Muito bem, aí nós temos também a ideia, né, que vem posterior, tá? E é muito comum no judaísmo essa ideia de que Elohim indique juízes, né? Isso daí é derivado de algumas passagens e é uma leitura questionável. Já é uma leitura interpretativa,
não existe nenhuma passagem na Bíblia hebraica onde claramente Elohim indique juízes, tá? Então você vai ter alguns, vamos dizer, alguns autores, né? Eu não gosto nem de chamar de exegeta, né? Porque eu acho que o exegeta ele não é religioso na sua leitura, né? Ele não faz uma leitura para defender um peixe religioso, né? Mas alguns exegetas judeus eles trazem, né, essa leitura, embora também seja uma leitura muito questionável, né? E aí nós temos também uma outra hipótese, né, que é a de que os homens concluam equivocadamente que deuses existem, né? Então que o salmista estaria dizendo que os homens entenderiam que haveria deuses, mas que seria uma, vamos dizer, uma leitura equivocada desses homens, né? Bom, eu acho que o contexto não dá muita margem para essa leitura, né? Bom, então, primeira hipótese sempre é possível, como eu disse, né? Outros trechos da Bíblia hebraica trazem isso, né? Então ela se torna conivente demais, né? Assim, conveniente, na verdade, muito conveniente. A segunda, tecnicamente, seria até possível, mas aí o salmo teria que ser muito tardio, né? E assim, um salmo tardio, sendo elohista, não é muito comum, né? Então, me parece uma leitura mais teológica do que exegética. A terceira é mais ainda, né? Menos provável ainda, é bem questionável na Bíblia hebraica. A quarta, que seria a quarta, né? A quarta. A quarta hipótese eu já acho que a gente pode descartar. Aí é muita vontade de justificar o texto, né? Mas ela vai aparecer numa nota de rodapé de uma tradução importante, vocês vão ver, né? Então, assim, o que a gente vai ter? Nós temos alguma tradução que ousa trazer, né, verdadeiramente o que o texto hebraico diz, que ousa trazer deuses aqui? Não, né? Então, apesar disso, o que a gente vai encontrar? Em algumas traduções, tanto no português quanto no inglês, a gente vai encontrar algumas notas de rodapé que admitem isso, né? Então nós temos aqui a TEB, a tradução ecumênica brasileira, ela traz assim: o hebraico tem que julgam, né? Aí ela vai entender como um plural, né? Ela chama de majesiático, né? Quer dizer, ou alguns chamam de majestático, né? Que seria um plural indicativo de majestade aqui, né? Isso não é muito assim comum, né? Vamos dizer assim. Para a gente pensar nisso, normalmente Elohim seria no singular. Estender isso a verbo, né, entra naquela ideia de wishful thinking, né, como dizem os americanos, né, que é ser muito desejoso de que a passagem aqui seja isso. Por quê? Porque a gente não tem muitos indícios disso, né? Normalmente, como eu disse, né, o plural ele é um indicativo, sim, de que a palavra se refere a deuses. E os contextos, quando a gente tem do uso do verbo no plural quando é precedido de Elohim, todos eles praticamente, né, aqueles que são claros, né, vamos dizer assim, todos eles indicam que são deuses, né? Então não tem por que pensar que os outros que são um pouco mais, vamos dizer assim, que tem um pouco menos de informação contextual, a gente deduziria que, não, então aqui é Deus, né? Isso é uma leitura muito conveniente. Bom, para além disso, né, então nós temos as versões têm o singular, né? Ele diz: entretanto, Ibn Ezra, né, o grande comentarista, ele distingue Deus e os que julgam, que seriam os anjos, né? Então, o Ibn Ezra ele vai trazer aqui que seriam os anjos julgando, né? Ele faz meio que uma divisão no versículo que seria uma coisa meio artificial, tá? Então, é o que a TEB vai trazer, né? Então, a TEB, assim, ela admite o problema, mas ela tenta contemporizar, né?
A New Revised Standard Version, né, a Updated Edition, que é uma versão um pouco mais atual, né, da NRSV, que é uma tradução muito popular no inglês, ela traz a nota de rodapé, ou a deuses que julgam. Né? Ela é a única que realmente ela vai trazer de uma forma bem explícita aqui, sem pormenores. Tá? A NRSV original ela não tem essa nota de rodapé, ela não traz nada. Então a Updated Edition ela vai trazer. Tem uma versão para o inglês chamada Easy to Read Version, que ela traz uma leitura interessante, que é uma alternativa que seria: realmente existem juízes nesta terra fazendo seu trabalho. Então ela vai trazer como alternativa a ideia de juízes. Mas como eu falei, isso é uma leitura muito interpretativa, mas pelo menos ela admite, né, que aqui a gente tem um plural. Bom, a que é mais, vamos dizer assim, a nota de rodapé que é mais extensa e que mais fala, né, sobre isso é a Net Bible para o inglês, né, a New English Translation, que é uma tradução de linha evangélica, mas é uma tradução muito boa. Ela vai bem na linha do que é a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, aqui no português, né? Ela vai trazer o seguinte, aqui eu errei aqui no... Deixei a letra aqui para... Opa, aqui. Então vamos lá. Então assim, aqui nós vamos ter o seguinte: o particípio plural é incomum aqui se o anterior Elohim for aqui um plural majestático, referindo-se ao único Deus verdadeiro, né? Então aqui ele fala o seguinte, que ele está dizendo exatamente o que eu falei, tá? Que se é plural majestático, né, não é comum você ter shoftim, né, como o shoftim, né, como particípio aqui, se é uma referência ao único Deus, tá? Então ele admite, ele está admitindo que essa ideia de plural majestático, né, que traz, por exemplo, a Teb, né, é meio furada. Outra opção é traduzir: sim, de fato há deuses que julgam na terra. Então ele traz explicitamente. Nesse caso, aí olha o que ele vai dizer, né? Aí ele, infelizmente, esse é o problema, né? A Net Bible, ela é muito boa, mas como ela é uma versão evangélica, né, ela vai jogar para o público religioso, né? E aqui nós aqui não estamos fazendo uma leitura religiosa. Não estou nem aí para o que as religiões acham que o texto bíblico tem que ser. Né? Eu estou aqui para trazer o que o texto bíblico diz e ponto, acabou. Né? O que seria uma leitura exegética, as camadas textuais, etc. O que é, né, religião, crença, aí cada um tem a sua, enfim. Né? O que as religiões querem que o texto bíblico diga é problema das religiões. Né? Mas aí ela vai jogar para a plateia, vai dizer: nesse caso a declaração reflete a mentalidade politeísta dos observadores pagãos que, apesar de sua ignorância teológica, reconhecem, no entanto, a retribuição divina quando a vem, né? Que seria vem. Muito bem. Aqui, veja que, né, aí é muito, na minha opinião, é muito querer dourar a pílula, né? A grande verdade é que traz os deuses julgam, ponto. Não tem essa história de é que os caras eram pagãos, né? Então eles iam reconhecer isso apesar do autor ser... Não tem nada no contexto que indique isso, muito pelo contrário, né? É o autor dizendo que eles vão enxergar a verdade. Então o autor entende que existem deuses, não é o observador pagão entende que existem deuses. Ou seja, as traduções aqui falsificam essa passagem. E esse é um caso onde, infelizmente, se você não conhece o mínimo do hebraico, se você não conhece o mínimo do que diz o texto original, você não vai conseguir enxergar essa falsificação. Né? E aí, infelizmente, também as religiões não estimulam, obviamente, né, que as pessoas entendam a verdade. É sempre o veja bem.
né? Você vai fazer uma pergunta, por quê? Vamos imaginar que você conheça, né, o hebraico, mas esteja dentro de uma religião. Por quê? Não, veja bem, né? Aí o veja bem, você já sabe que vai desandar o bolo, né? Mas vamos lá. Como é que trazem as traduções para o português, né? Eu não vou aqui, obviamente, nesse caso, nesse episódio especial, classificar as traduções de a melhor até a pior, porque não faz muito sentido, todas elas acabam sendo ruins no sentido de ocultar a verdade. Tem uma pior que eu coloquei no final, porque ela consegue ainda mais, né, ainda ser mais falsificada. Mas, né, as traduções aqui, de um modo geral, todas vão esconder, algumas vão botar, como a gente viu na nota de rodapé, e só, todas vão esconder essa questão realmente do que aparece de fato. Tá? Então, a Nova Almeida atualizada diz: de fato há um Deus que julga na terra. E aí outras que vão trazer um texto muito semelhante são todas as Almeida, né? Corrigida Fiel, Revisada Imprensa Bíblica, Revista Atualizada, Revista Corrigida de 1969, a Século XXI, a tradução brasileira, a tradução do Novo Mundo de 1986, a nova tradução na linguagem de hoje e a nova Bíblia Viva. Aí você vai ter uma outra que é, ao invés de que julga, que faz justiça. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra, né? Até o que faz justiça seria uma leitura mais interessante, assim, no sentido de ser mais clara, mas se fosse os deuses que fazem justiça, né? E não um Deus, porque, como a gente viu, o verbo está no plural. Na nova versão internacional, ela traz essa leitura, a nova versão transformadora, a Bíblia de Jerusalém, a edição pastoral, a tradução do Novo Mundo de 2015 e a King James atualizada, né? E aí, nós temos aqui, vou até botar para cá, a Bíblia Hebraica da Sefer, que ela traz uma leitura interessante, que há de fato justiça divina sobre a terra, né? Assim, de novo, né? Assim, é uma leitura bastante interpretativa. Eu já não gosto tanto dessa leitura da Bíblia hebraica, independente da questão como a gente falou, da falsificação de todas as versões quanto a esse texto, né? Essa leitura da Bíblia hebraica já também não me agrada muito. A pior versão, né, o troféu lambança, como a gente costuma brincar e dizer, é a da Bíblia Viva, né? A nova Bíblia Viva, ela corrige isso, né? Mas diz assim: porque há um Deus que controla a terra e julga os homens, né? Ela adiciona com as palavras controla e homens. E aí ela já dá um sentido diferente, totalmente diferente à passagem, né? Ela fala de controlar e de julgar. Ela já traz duas ideias, ao passo que essa passagem só traz uma, e ela fala dos homens, né? Ela diz: é lógico que os homens aí estão implícitos, mas não haveria necessidade de agregar, né? Se fosse só que julga os homens na terra, até não seria tão ruim, porque é óbvio, né, que aqui os homens estão implícitos. Né? A gente sabe que a Bíblia Viva, ela é uma tradução parafraseada, então ela dá realmente uma expandida, mas aqui ela agregou uma ideia desnecessariamente, não torna a passagem mais clara, né, pelo fato de você agregar isso. Não à toa a nova Bíblia Viva mudou essa questão. Mas, como a gente viu, infelizmente, todas as traduções falsificam aqui essa passagem e trazem um Deus ao invés de deuses, como deveria. Somente olhando as notas de rodapé. E aqui a gente vê a importância de você ter boas traduções, que pelo menos nas notas de rodapé você teria uma ideia, né? Mas